Ele sobreviveu a impérios, crises e mudanças políticas radicais. De uma instituição financeira estatal para um dos bancos mais influentes do país, o Banco do Brasil se tornou a espinha dorsal do sistema econômico nacional. Mas qual é o verdadeiro impacto dessa instituição na nossa economia? E como suas decisões moldaram a trajetória do Brasil? O Brasil do século XIX era um país sem estrutura financeira. O Império contava com 6 bancos, todos privados, localizados em certas capitais e com pouco ou nenhum alcance fora de suas províncias. Foi então que, em 1808, D. João VI, depois de fugir de Lisboa e instalar-se no Rio de Janeiro, criou o primeiro Banco do Brasil, que teve como missão financiar o Império Luso-Brasileiro. Mas essa primeira tentativa de um banco nacional terminou em ruínas. Sem capital suficiente e com a instabilidade política do período, o Banco do Brasil foi liquidado em 1829 e o país ficou quase uma década sem qualquer instituição financeira de porte. A necessidade de um sistema bancário estruturado fez com que, em 1851, surgisse um novo Banco do Brasil, desta vez liderado por um dos maiores empreendedores da história nacional, Irineu Evangelista de Souza, mais conhecido como Barão de Mauá. Com forte influência no mercado e uma visão estratégica, ele expandiu a atuação do banco e fortaleceu sua posição na economia. Por essa razão, a missão número 1 do Banco do Brasil, criado pela Lei de 1853, o terceiro banco com esse nome, foi recolher do mercado os vales dos bancos privados e substituí-los por cédulas oficiais. Ele ganhou o monopólio das emissões. Por meio do Banco do Brasil, o governo imperial passaria a ter controle sobre o papel moeda, elevando ou reduzindo sua disponibilidade na praça conforme as necessidades econômicas do momento. Apesar de estar ligado ao Estado, esse Banco do Brasil era privado. Ele resultou da fusão do Banco Comercial de 1838 com o Banco do Brasil de 1851 e herdou o nome desse último. Os proprietários das duas instituições extintas passaram automaticamente a ser acionistas do novo banco. Não foi por acaso que se optou pela fusão. O governo imperial não dispunha de recursos suficientes para criar um banco estatal. Então, a Lei de 1853 determinou que caberia ao governo imperial a escolha do presidente e do vice-presidente do Banco do Brasil. Os escolhidos, contudo, precisavam ser acionistas da instituição. Foi graças a esse expediente que o Estado pôde utilizar um banco privado para direcionar a política monetária do país. O Banco do Brasil era uma instituição privada com interesse público. Enquanto os acionistas almejavam o lucro, o governo utilizava o banco buscando manter a economia saudável. Os embates entre os dois lados eram constantes, e o Banco do Brasil se desviou da missão original quando explodiu a Guerra do Paraguai em 1864. Com o aumento dos gastos militares na Guerra do Paraguai, o governo precisou recorrer ao Banco do Brasil para financiar as operações. Isso fez com que o banco imprimisse grandes quantidades de papel moeda, levando à desvalorização da moeda e ao início de uma crise financeira. Em 1866, com a Guerra do Paraguai em curso, o governo imperial decidiu tirar do Banco do Brasil a incumbência de fazer emissões, transferindo-a para o Tesouro. Dessa forma, buscou baixar os juros dos empréstimos governamentais decorrentes da guerra. Embora continuasse grande, o Banco do Brasil perdeu a importância política e, na prática, tornou-se um banco comercial desde então. Em 1893, já na República, fundiu-se com outro banco e perdeu o nome original. Tornou-se o Banco da República do Brasil. Na década seguinte, ficou à beira da falência. Para evitar que o maior banco do país quebrasse e deflagrasse uma crise bancária generalizada, com clientes sacando todo o seu dinheiro, o governo viu-se obrigado a resgatá-lo em 1905. Acabou assim tornando-se o acionista majoritário. Sem que isso estivesse nos planos do presidente Rodrigues Alves, o banco que havia sido criado em 1853 se transformou numa instituição pública, e o nome original foi recuperado. O crescimento se deu de forma significativa na República. Logo, o Banco do Brasil se transformou no financiador oficial da agricultura, status que até hoje conserva. Ele voltou a ser, tal qual no Império,
o principal instrumento do governo para as políticas monetárias. O Banco Central, atual autoridade monetária, só seria criado em 1964. Hoje, o Banco do Brasil é uma empresa de economia mista. Embora ainda seja controlado pelo governo, atua como um banco comercial, competindo diretamente com outras grandes instituições financeiras privadas. É a segunda maior instituição bancária do país em ativos, atrás apenas do Bradesco. Mas será que um banco com tanta influência política e econômica ainda pode ser considerado um investimento seguro? A história nos mostra que toda grande instituição tem seus desafios, e o Banco do Brasil não é exceção. E você, investiria no Banco do Brasil hoje? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever para os próximos episódios do Capital Aberto.